Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, madeirenses e porto-santenses. O estado da região é hoje melhor do que quando este Governo entrou em funções, mas o estado da região é bem pior do que aquele que foi na transição do século, ou mesmo há 10 anos. Os madeirenses e porto-santenses já viveram com melhor qualidade de vida do que nos dias de hoje. Este Governo limitou-se a gerir o plano de ajustamento financeiro que herdou do jardinismo, mas ainda não se libertou das suas amarras. O plano derivado da dívida colossal acumulada pelos governos do PSD aumentou de forma brutal os impostos sobre os cidadãos, famílias e empresas. E apesar desse plano já ter terminado no final de 2015, passados 3 anos, este Governo mantém o sufoco fiscal sobre quem investe, sobre quem trabalha e sobre quem produz riqueza na nossa terra. A região está hoje mais equilibrada financeiramente, mas tal não se fica a dever a uma redução da despesa, mas sim à manutenção de uma pesada carga fiscal que atrofia o investimento, afeta a competitividade e compromete o desenvolvimento económico. O Governo Regional vangloria-se que estamos a crescer há 59 meses consecutivos. Mas o discurso não cola totalmente com a realidade, pois a realidade é que há muitas pessoas a passarem dificuldades, pese embora há algumas melhorias restadas a nível do emprego. Além disso, o mérito é sobretudo da recuperação da economia europeia e mundial e de um acentuado crescimento do imobiliário e do turismo à custa do desvio de turistas dos destinos do Médio Oriente, que agora estão em recuperação, o que já se reflete na descida de visitantes para a Madeira dos mercados alemão e inglês. No essencial, naquilo que é estruturante para esta região e que precisava de reformas e de medidas de fundo, pouco ou nada mudou para melhor com este Governo. Este é um Governo regional conformista, sem coragem, ousadia e ambição para fazer as reformas necessárias ao presente e ao futuro da região. A sustentabilidade das finanças regionais continua a ser o calcanhar de Aquiles da autonomia e condiciona a governação. As receitas geradas pela região, as transferências do Estado e os apoios da União Europeia não são suficientes para cobrir o nível elevado da despesa pública e as necessidades de investimento. Os compromissos assumidos para os próximos anos, sobretudo a amortização da dívida e o pagamento das rendas das parcerias público-privadas, comprometem os orçamentos futuros. 2 dados demonstram esta situação. Toda a receita do IRS paga este ano pelos contribuintes madeirenses vai inteiramente para o pagamento dos juros da dívida. Por outro lado, a saúde e a educação já absorvem 80% de toda a receita fiscal. Enquanto não se renegociar os prazos e juros da dívida, resta aos governantes serem meros contabilistas dos setores e dos pelouros que tutelam. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, este Governo Regional não fez uma única reforma de fundo, não tomou uma única medida para mudar o modelo de desenvolvimento económico assente apenas em investimento e obras públicas. Antes, pelo contrário, depois de um período de estagnação, parece querer regressar à política do botão e das obras inúteis, a ver se essa situação rende algumas inaugurações e alguns votos. Este é um governo mandrião que protesta por tudo e por nada, umas vezes com razão, outras vezes apenas para fugir às suas responsabilidades. É verdade, senhores deputados, que a Madeira tem razões de queixa do governo socialista do continente. Claro que tem, mas que isso não sirva para o governo regional desculpabilizar-se daquilo que são os seus poderes e as suas competências. O contencioso governo regional, governo central, o confronto PSD-PS raia o burlesco. Do lado de lá, vão prometendo aos madeirenses que vão financiar a construção do hospital, resolver a questão do subsídio de mobilidade e reduzir os juros injustos que pagamos ao Estado.
mas vão sempre adiando a sua concretização, não vá a solução destes problemas favorecer eleitoralmente o PSD regional nas eleições do próximo ano. O melhor é esperar, diz a geringonça, para ver se os socialistas chegam ao poder na Madeira. Do lado de cá, o PSD vai fazendo exigências e subindo a vozearia, mas não se vê uma estratégia consistente para as negociações. Antes, pelo contrário, há membros do Governo Regional com discursos diferentes e mesmo contraditórios sobre os mesmos temas, como no caso do subsídio de mobilidade. Parece que dá jeito que a geringonça não resolva os problemas da região, pois isso pode beneficiar o PSD em 2019 e dará jeito sempre à velha estratégia do inimigo externo, que rende também alguns votos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Estado da região também se mede pela comparação que é possível fazer com os indicadores nacionais e internacionais. Assim, a Madeira apresenta salários médios inferiores à média nacional e tem 30 mil idosos com pensões e reformas abaixo do salário mínimo. As famílias da região são, a par dos Açores, aquelas que têm menor poder de compra, mas temos o custo de vida mais alto de Portugal. A taxa de desemprego tem vindo a descer, se bem que ainda seja a maior do país. 17 mil pessoas sem trabalho, sendo que mais de metade delas não têm qualquer tipo de subsídio. Mas somos das regiões com mais trabalhadores com contratos precários. Na educação, os níveis de qualificação da população ativa são baixos e temos uma escandalosa taxa de abandono escolar de 23%. Na saúde, 40% dos madeirenses não têm médico de família. 18 mil pessoas esperam por uma cirurgia e 35 mil madeirenses aguardam por exames em lista de espera. Na segurança social, mais de 1 milhar de idosos aguarda por um lugar num lar e o número de altas problemáticas subiu para mais de 500. Os estudos indicam que as desigualdades sociais têm vindo a agravar-se na região e que 32% dos nossos concidadãos encontram-se em situação de pobreza. Ao contrário do que faz crer o Governo, o Estado da região não é famoso e não se queixem do passado ou de Lisboa, pois estes são os resultados das vossas políticas e se alguém tem alguma responsabilidade é apenas e só o PSD, que governa a Madeira há 40 anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, a Madeira precisa de um novo rumo que volte a mobilizar e galvanizar os cidadãos em torno da autonomia e que dê esperança às atuais e futuras gerações. Mas esse novo rumo não pode ser importado e muito menos imposto pelos senhorios do Terreiro do Paço aos madeirenses, assim como não pode ser protagonizado por populistas que, a partir do poder local nos passos do Conselho do Funchal e faltando à palavra dada, tentam assaltar o poder regional. A Madeira necessita de um projeto de verdade e de responsabilidade, que encontre soluções que nos permitam reduzir a despesa e aumentar a receita. E isso só pode ser feito com um novo modelo de financiamento da autonomia e da ultraperiferia a ser negociado com o Estado e com a União Europeia. Das duas, uma, ou estas entidades, o Estado e a União Europeia, estão dispostas a partilhar os custos do nosso desenvolvimento e crescimento económico, ou então concedam-nos os instrumentos legislativos necessários para que possamos atrair investimento e fazer crescer a receita. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira precisa, desde já, mas sobretudo a partir das eleições do próximo ano, de uma nova política, de uma nova economia e de uma nova solidariedade, para que melhore o estado desta região e porque é absolutamente necessário refazer a esperança e refazer a autonomia.